Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai usar a apostila do aluno, tá bom? Aquele caderno do aluno que a gente usava na escola. Então, vocês vão, por gentileza, abrir o caderno do aluno lá na página 29, certo? A página 29. Então, lá tem o que? Situação de aprendizagem 4, caderno do aluno, no volume 1. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender como é que se faz um fluxograma, tá? Então, antes de eu explicar a matéria, eu vou explicar para vocês para que serve um fluxograma. Um fluxograma, por exemplo, é usado dentro de uma empresa, de uma loja, de um banco, de um escritório. Então, ele serve para quê? Para determinar qual é a rotina que o funcionário vai fazer dentro daquela empresa. Então, vamos supor um exemplo. Eu quero comprar uma camiseta, então eu vou até uma loja. Então, eu sou o cliente, eu entro na loja. O que o vendedor tem que fazer até o momento de eu entrar na loja, comprar minha camiseta e fazer o pagamento? Então, vamos lá. Eu entrei na loja, o vendedor vai vir me atender, ele vai perguntar o que eu quero comprar, não é isso? Então eu vou dizer que eu quero uma camiseta, ele vai perguntar qual a cor da camiseta que eu gosto, qual o tamanho da camiseta. Então eu vou dar essas informações para ele, aí ele vai falar para eu experimentar e ver se eu gosto e se serviu. Aí eu falando que sim, ele vai fazer o que? Ele vai fazer o pedido, eu vou até o caixa, pago, depois levo a notinha no balcão, retiro a camiseta que eu escolhi e vou embora. Então, teve o quê? O início de uma ação que era a venda da mercadoria, finalizou a venda, acabou, fui embora. Então, para isso tudo, as empresas fazem o quê? Um fluxograma, tá? Que como vocês vão ler aqui, ó, o fluxograma ele é um gráfico, né, que mostra quais são as etapas de um processo dentro de uma empresa de uma forma mais resumida. Então, aqui na apostila, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender aqui, ó, a construir um fluxograma. Então, para construir um fluxograma, existem algumas figuras geométricas que a gente utiliza para isso. Então, a primeira figura geométrica é essa aqui, ó. É um retângulo que tem aqui, olha só, os cantos arredondados. Então, para que serve esse retângulo com cantos arredondados? Eu sempre vou colocar ele no início e no final do meu fluxograma. Que eu vou estar dizendo o que vai ser o início do fluxograma, onde é que começa o processo e depois no final, aonde é que termina. Então eu uso esse retângulo com os cantos arredondados. A outra figura geométrica é o que? É um losango. O losango, ele indica o que? Uma pergunta, não é? É uma decisão. Então, sempre que tiver uma pergunta no meu processo, não é? Então, por exemplo, a camiseta. Ah, o senhor quer uma camiseta vermelha ou uma camiseta preta? Então, é uma pergunta. Então, toda vez que for uma pergunta, eu uso um losango. Depois vem o que? O retângulo. O retângulo é para quê? É para indicar qual é a ação do processo. O que vai se fazer naquele instante. Então, eu uso um retângulo. E por último, aqui eu tenho a seta. A seta vai indicar para onde está indo, né? Eu fiz uma pergunta, para onde eu vou? Eu fiz o retângulo, qual é a próxima ação depois? Então, você tem que indicar isso por seta. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma loja de peças recebe pedidos do cliente por telefone, mas atende na loja também.
também, né? Atende na loja também. Para o atendimento telefônico, o atendente responsável pelos pedidos não pode esquecer nenhuma informação. Para isso, a loja construiu um fluxo de ações para os atendentes, conforme abaixo. Então, vamos ver. A loja vai vender por telefone. Então, o funcionário que atende o telefone tem que seguir esses passos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, início, atendimento telefônico. Tá vendo aqui, ó? Início, ele usou o quê? Um retângulo com os cantos arredondados. Então, atende o telefone. Aí vai lá. Uma pergunta. A pergunta usa o quê? Um losango, olha só. Então, a primeira pergunta, o cliente é cadastrado? Não. Então, o que ele vai fazer? Cadastrar o cliente. Cadastrou o cliente? Veio para onde? Registra o pedido das peças. Volta lá. O cliente é cadastrado? Sim. Então, ele já vai direto aqui, ó, registra o pedido das peças. Então, viu aqui, ó, registro o pedido das peças, usei o quê? Um retângulo. Aí veio a setinha. Para onde eu vou agora, depois que registrou o pedido das peças? Forma de pagamento. Então, no caso dessa loja, tem 3 formas de pagamento. Primeiro aqui, ó, cartão de crédito. Sim, o cliente vai pagar com cartão de crédito. Usou um losango, pagou com cartão de crédito, foi aprovado. Fim do atendimento. Ah, não, ele não vai pagar com cartão de crédito, ele vai pagar o quê? Com boleto bancário. Pagou com o boleto bancário aqui? Sim. Então, escolheu o boleto bancário. Fim do atendimento. A outra forma de pagamento. Ah, ele vai pagar à vista, ele vai pagar em dinheiro. Então, pagou à vista, vai pagar em dinheiro na hora que ele retirar a mercadoria. Fim do atendimento. Entendeu? Então, assim, ó, de uma forma bem simples, ele registrou aqui como que funciona o atendimento de uma loja de peças que vende por atendimento telefônico, certo? Vamos ver o próximo passo. Tenho aqui um outro exemplo, tá? O exemplo agora é de uma empresa que fabrica bombons. Então, vamos ler aqui o exemplo. Uma empresa que fabrica bombons guarda toda a produção de um dia dentro de uma cesta na geladeira. Ao final de uma semana de produção, inicia o processo de embalar os bombons em embalagens de 2 unidades cada, né? Então, fica a semana inteira fabricando bombom e vai guardando dentro da geladeira numa cesta. Quando chega no final da semana, eles vão embalar esses bombons. Como que é embalado os bombons? Sempre de 2 unidades, né? Então, de 2 em 2. Continuando. Para que os funcionários responsáveis pelo processo não se esqueçam de nenhum bombom, elaborou-se um esquema referente aos procedimentos e um fluxograma. Quando a quantidade de bombons na cesta é um número par, o funcionário conclui que os bombons estão prontos para serem embalados. Ou seja, ele pegou aquela cesta, a quantidade de bombom é par, ele vai pegar aquela cesta e vai embalar todos os bombons. Como? De 2 em 2. Quando a quantidade na cesta é um número ímpar, o funcionário retira um bombom da cesta e conclui que o restante está pronto para ser embalado. Então, se ele pegou a cesta, a quantidade é ímpar, vai dar certo para embalar? Não, porque ele embala de 2 em 2. 2 não é um número par. Então, o que ele faz? Ele vai lá e tira um bombom e aí a quantidade vai ficar par. E aí ele consegue embalar. Então, vamos ver o fluxograma como é que ficou. Então, primeiro de tudo, aqui, ó, início, data da produção. Então, sei lá, começou na segunda-feira, chegou na sexta-feira, ele vai olhar lá. Data da produção. Número de bombons produzidos.
Então, pegou a cesta e contou quantos bombons tem. Aí vem a pergunta, ó, no dentro do losango é a pergunta. Sempre que for pergunta, dentro do losango. Número de bombons é par? Aí vem aqui a resposta. Não. Não. O que ele vai fazer? O funcionário concluiu que a quantidade de bombons é um número ímpar. Então, o que ele vai ter que fazer? Tira um bombom da cesta. E aí vai lá. O funcionário conclui que a quantidade de bombons da cesta é o número par. Porque ele tirou um bombom, era ímpar, tirou um, ficou par. Aí ele continua o processo. Volta lá na pergunta. Número de bombom é par? Sim. Então é par, já está certo. O funcionário conclui que a quantidade de bombons na cesta é um número par. Aí o que aconteceu? Os bombons estão prontos para serem embalados. Fim do processo. Certo? Então ele mostrou aqui como que ele vai fazer para embalar os bombons, sendo que embala sempre de 2 em 2. Tudo bem? Então, continuando lá. Aí agora você vai ter uma atividade para fazer. Essa atividade está na apostila, mas você vai responder ela no caderno. Então tá aqui, ó, atividade. Resolva os 2 exercícios no caderno. Lembra, pessoal, sempre tem que colocar o nome, o número e a série no seu caderno. Não esqueça. Se você não coloca o nome na folha, não tem como eu corrigir. Tá? A hora que você manda a foto, não dá para eu saber de quem é o exercício. Resolva o exercício com bastante capricho, tá? Tira a foto num local bem iluminado e envia para o professor, pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp. Lembra, gente, qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Todos os professores estão aqui para ajudar vocês. É importante que vocês façam as atividades. Mesmo que online, você precisa fazer, tá bom? Para você dar continuidade nos seus estudos. Então, não deixa de fazer atividade. Tem dúvida? Pergunta, tá bom? Então, ó, 2 exercícios bem simples para você fazer. Primeiro, você vai responder lá. O que o funcionário deveria fazer quando o número de bombons não era um número par? Então, ó, você volta aqui, ó, pega lá na apostila e vai ler aqui, ó. Aqui está dizendo o que o funcionário faz quando o bombom que está na cesta não é um número par. O que o funcionário tem que fazer? Então, responde a primeira. Segundo, agora você deve fazer um fluxograma, fluxograma para atendimento ao cliente na loja que irá vender os bombons. Então, vamos lá. Imagine que você irá vender os bombons em 2 sabores diferentes para oferecer aos clientes. O primeiro sabor é de prestígio e o segundo sabor de maracujá. Desenhe uma folha, um fluxograma de como seriam feitas as vendas. Siga os exemplos dados. Então, vai lá, olha lá o exemplo da loja de peça, olha o exemplo da fábrica de bombons e aí você vai desenhar um fluxograma no seu caderno, colocando como é que você vai fazer para vender esses 2 tipos de esses 2 sabores, né, de bombom que você tem, prestígio e maracujá. Como que vai ser o passo a passo para a venda, tá certo? Então, segue os exemplos, desenha no caderno, com bastante capricho, vai num lugar que tenha bastante iluminação, tira uma foto e envia para o professor. Pode ser pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida já sabe, pergunta, tá bom? Abraço, tchau!